Último sermão do ano 2012, né? Último domingo de 2012. Domingo de 2012 nós nunca mais veremos, nunca mais teremos. Infelizmente, a gente não tem aqui aquela passagem de ano. Eu gostava dos momentos que eu mais gostava na minha igrejinha lá em Souza. A gente se ajoelhava e cantava: ano findo, nunca mais teremos, ano novo, né? Então, assim, só que os cantores eram outros, tá, pessoal? Mas a gente, ano novo hoje recebemos. Era sempre uma alegria você poder receber o ano novo. Mas todo final de ano, início de ano, as pessoas sempre fazem conjecturas sobre como será o novo ano. Como vai ser o ano que vem? Especialmente alguns perguntam assim: como vai ser o ano seguinte para você? Como é que você acha que vai ser 2013 para você? Né? Eu tinha um primo que era muito gozador, e nessa época eu trabalhava com ele. A gente trabalhava empacotando biscoito na padaria. Levantava 4h30 da manhã, era um sofrimento grande, né? Levantava 4h30, trabalhava até 2, 3 da tarde, ia para casa, dormia, voltava, dava o segundo expediente, depois ia para a escola, andava 7, 8 quilômetros a pé para poder estudar, que não era fácil, né? E às vezes eu brinco hoje e olho para meus meninos e vejo o conforto que esses meninos têm. Eu digo: não é possível um negócio desse. Por que esses meninos não estudam? Não são todos gênios, né? Então, andava, dificuldade para comprar a primeira gramática. Como foi difícil juntar, poupar dinheiro para comprar a primeira gramática do Domingos Pascoal Segala. Até quando eu comprei, eu falei: agora eu aprendo alguma coisa de português, né? Hoje os meninos têm gramática escrita, PDF, tudo, não conseguem ler gramática, né? Isso é uma outra época. Mas esse primo, ele sempre era muito negativista, muito para baixo, né? E eu sempre chegava no final do ano e dizia: não, o ano que vem vai ser melhor. E ele dizia: felicidade pobre é o ano que vem. Se não fosse o ano que vem, a gente estava tudo perdido. Esse ano não deu nada certo, só falou: ano que vem melhor, ano que vem melhor, ano que vem melhor. Já imaginou a vida sem o ano que vem? Seria uma tragédia. Queremos ou não, a vida, ela é cercada de muitos medos. As pessoas possuem medo, especialmente em relação ao futuro, incertezas e inseguranças. E eu, pensando sobre isso, eu li e reli e preparei essa mensagem de hoje baseada no Salmo 91. Se você tiver Bíblia, se você puder abrir sua Bíblia no Salmo de número 91, você vai descobrir, você vai conseguir ler esse texto da palavra de Deus. E você vai aprender algumas coisas com esse salmo. Salmo 91. Preste atenção. Esse salmo é uma conversa entre 3 pessoas. Ele não é uma citação, ele não é uma recitação. Tem 3 pessoas envolvidas no diálogo. Não sei se vocês já observaram esse detalhe. Tem o eu, ele está bem presente nesse salmo. Tem um segundo personagem que é o você ou tu, e tem um terceiro personagem que só fala no final, que é o Shaddai, que é Deus. São 3 personagens. São 3 pessoas conversando sobre os grandes temores que envolvem a vida. São 3 pessoas conversando: eu, você e ele. Eu gosto mais da versão antiga, que na versão antiga fica muito claro que existem 3 pessoas conversando no salmo. Então preste atenção. O salmo, ele começa com uma descrição: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor: meu refúgio e baluarte, Deus meu, em quem confio. Se você for para o versículo 9, eu li o versículo 1 e o versículo 2. Se você for para o versículo 9, diz assim: o Senhor, ó Senhor, és o meu refúgio. O primeiro personagem, ele falou exatamente essas falas. É a minha parte do salmo, ou seja, o salmista, aquele que escreveu, o cantor, o poeta, o escritor, o homem da experiência, o homem do acontecimento, ele fala essas palavras, tá certo? Então, quais são as palavras? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte,
meu Deus, Deus meu, em quem confio. Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Aí o salmo muda de linguagem, muda de pessoa. É como se alguém estivesse tentando evangelizar alguém. E esse processo de evangelização, esse processo de proclamação do Evangelho, esse processo de anunciação da mensagem de Deus, ele é feito a partir do versículo de número 3. Porque Ele te livrará do laço da peste, Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, aí ele muda, ele vai contar, és o meu refúgio. E ele está voltando para a pessoa, é como se fosse do meio do salmo, ele vai falando, se você tiver esse Deus como seu Deus, isso vai acontecer assim com você. Mas quando está no meio do salmo, no meio da poesia, ele faz uma eulogia, um ato de diferente. Ele diz, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. E ele continua, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua, porque os seus anjos darão ordem a teu, para te guardar em todos os teus, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra, pisarás o leão e a cobra, e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. É a parte do tu. Eu vou deixar a parte de El Shaddai para depois, no final do encerramento do sermão, tá bom? O objetivo com esse sermão é mostrar a todos vocês e trazer para toda a nossa reflexão de que nós jamais devemos viver envoltos ou vencidos pelo medo, que é um grande inimigo da vida do homem moderno. Medo, insegurança, aflição. Por isso que eu chamei o Salmo 91 de o manual que nos ensina a vencer o medo. É um dos salmos mais lindos. Tem gente que pega, abre, bota lá na casa o Salmo 91. Aí uma coisa, abrir o Salmo 91, coloca lá, fazer uma mandinga evangélica, etc. Não é isso. Não adianta, né, botar alguma coisa na cabeça. Quando eu era seminarista, eu fui para Rondônia, nunca me esqueci. Teve um caso lá, que não sei se era verdade, dizem que um demônio marcou e toda vez que tinha uma reunião do pessoal lá, ele se manifestava. E alguém falou, vai lá, chega lá, bota a Bíblia na cabeça dele. Alguém foi muito olhando, rasgou a Bíblia, todo dia no meio, pegou e rasgou a Bíblia. Aí, então todo mundo apavorado, né? Aquela época muito difícil. Então, não é isso que o Salmo quer te ensinar. O Salmo, ele não te ensina uma receita mística, onde você escreve alguma coisa, um patuá. Ele te ensina como verdadeiramente viver livre do medo. Existem alguns personagens nesse texto. Eu penso que o personagem desse texto principal era Davi. Se você quer falar de cabra corajoso, você fale de Davi. Eu estou revisando o material que eu escrevi uns 10 anos atrás sobre os valentes de Davi. Se Deus quiser, o ano que vem, Estação Cafarnaum já está pronto, vou publicar alguns livros, vou voltar a escrever o ano que vem com uma certa paciência, com uma certa calma. Mas dizem que tinha um vale, que era habitado por filisteus e por gigantes, que se chamava Vale dos Refaímos. Tem muita mística evangélica em torno disso aí. E só 2 homens passaram e entraram e conquistaram e saíram. Diziam que quem entrava lá quase que era certo que não saía vivo. O Vale dos Refaímos.
Então tem muito aí nessa literatura que a gente lê. Não entre nesse lugar, pelos poderes de Grayskull lá, He-Man entrava, tinha o Vale da Morte, mas só o herói é que sai. Então esses heróis aí são figuras da minha época, de 1900 e lá vai pancada, hoje os meninos nem conhecem mais. Mas assim, sempre tem nesses filmes um lugar, um vale, que é perigoso demais e que alguém não entra tal. Na Bíblia, no livro de Salmos, Salmo 23, esse vale é chamado de Vale da Sombra da Morte. Possivelmente, a referência do Salmo 23 ao Vale da Sombra e da Morte é uma referência ao Vale dos Refaímos. No livro de Crônicas tem uma história de que houve um dia que o vale estava cheio de soldados inimigos e 3 valentes dali passaram pelo vale. Davi falou assim: ai, quem me dera beber da água que está junto ao poço de Belém. Ele estava do lado da montanha, tinha um vale, no outro lado era a cidade de Belém. Aí os 3 homens falaram assim: vamos buscar água para o rei. E o vale estava cheio de filisteus. Diz a Bíblia que eles romperam pelo vale, foram lá no poço de Belém, tiraram a água do poço e trouxeram: daqui, rei, o senhor queria beber água do poço? Os valentes de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi era mais valente do que eles. Salmo 91 possivelmente é uma relação entre 3 personagens. O primeiro personagem é Davi, aquele que fala com segurança, com propriedade sobre não ter medo, e não ter medo de absolutamente nada. O segundo personagem pode ter sido uma pergunta que fez alguém. Alguém deve ter chegado para Davi e disse assim: Davi, me conta o segredo da sua coragem. Me fale sobre o segredo, por que é que você não tem medo? Não tem medo. Se você lê na Bíblia toda, você vê assim que quando aparece um anjo para alguém, aí a pessoa cai, desmaia, passa mal, tem calafrios. Para Davi não, o anjo apareceu, Davi falou: não, por que você está matando esse povo aí? Eu sou culpado, rapaz. Cara, o anjo de, como diria o nome, de olho no olho. O segundo personagem possivelmente é alguém que Davi queria partilhar com ele a experiência da coragem, a experiência do não ter medo, do não viver aflição. E o terceiro personagem do Salmo é o próprio Senhor dos Salmos, que aqui é chamado de El Shaddai, aquele que pode todas as coisas. Amém? 3 personagens: Davi, alguém com quem ele queria participar ou partilhar essa mensagem, e El Shaddai, o Senhor de todas as coisas. Quando nós tomamos esse texto, eu diria que o principal ponto desse salmo é o medo que as pessoas têm de coisas muito ruins. O bom de quem teme. Quem tem medo de coisas boas? Ninguém, mas coisas ruins as pessoas temem muito. Então tem um pouco a ver com tudo isso, tá bom? Se você ler o salmo, nós vamos chegar a isso com mais detalhes lá na frente. A Bíblia, se você prestar atenção, eu vou partilhar isso, porque ao longo desse ano eu vou partilhar muito esse conceito. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Eu acho que eu levei 50 anos para entender o que é a Bíblia. A palavra de Deus eu aprendi desde pequenininho, muitas coisas, mas lendo. Meu Deus, o que é esse livro? E esse ano eu quero partilhar, o ano que vem eu vou partilhar muito isso com vocês. A Bíblia é a história da humanidade, do começo ao fim. As pessoas participam dos grupos comigo, têm aprendido muito sobre isso. A Bíblia é o quê? É a história da humanidade, do começo ao fim. Gênesis e Apocalipse. Ela diz como começou e diz também como vai terminar. E também diz onde nós estamos. Esses negócios dos maias aí, dos incas, não sei o que lá, eu estou lá, uma pessoa manda um e-mail, uma mensagem para mim desesperada: por favor, me responda, será que o mundo vai mesmo acabar, não sei o que lá, tal. Olha, você pode ter certeza que não vai, agora não, mas depois também você pode ter certeza que ele vai. E não é segundo o Fantástico não, daqui não sei quantos milhões, não vou fazer conta, porque a Bíblia proíbe a gente fazer conta, mas eu sempre fiz as contas desde pequenininho, dizendo, por volta desse período assim vai chegar a época onde me pergunta, que eu não vou dizer que isso é segredo de Estado, é heresia a gente não passa para as pessoas. Então preste atenção, que o mundo vai se acabar, e onde nós estamos?
diz o começo e diz como vai ser o fim, mas também ela diz onde nós estamos. A palavra-chave do Velho Testamento qual é? Povo. Quem estudou comigo se lembra disso. Você só vai entender o Velho Testamento se você entender que o Velho Testamento foi escrito para um povo. Ele é a história de um povo. É a história de um povo cujo relacionamento com Deus está escrito desde a origem familiar até a decadência espiritual final, quando Deus levou esse povo para o cativeiro e resolveu brigar com esse povo, porque esse povo nunca temeu a Deus da maneira como Deus sempre quis. E a palavra-chave para você entender esse povo é que esse povo também tinha cultura, tinha linguagem, tinha poesia, tinha contos. E esses contos, essa cultura desse povo está registrada nos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A cultura desse povo. Os Salmos são a expressão cultural mais ampla desse povo. Os Salmos, eles falam das experiências mais normais da vida. Se você ler o livro de Salmos, por que o livro de Salmos é sempre um dos mais lidos? É porque o livro de Salmos, ele tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. As experiências dos Salmos estão lá, pecado, etc, caiu, não caiu, todas as experiências da vida estão marcadas no Salmo. E o Salmo 91, ele foca profundamente na questão da segurança que a pessoa tem em Deus. É por isso que se você estiver lendo o livro de Salmos e parar no Salmo 91, você pode dizer assim: eu estou diante do manual que ensina o homem a vencer o medo. Aí eu vou mostrar por quê, tá bom? Presta atenção, se a gente fizer uma viagem, você vai descobrir que o Salmo, ele tem mais de uma dezena de coisas que as pessoas temem. Você vai lendo com calma, se você descobrir, o Salmo fala de laço, peste, terror, seta, peste que anda de noite, escuridão, mortandade, exércitos, mal, praga, tropeço, leão, cobra, filho do leão e serpente. É o mundo que nós vivemos, ou não é? É ou não é? É o mundo real. Como se diria aquele repórter da época, não sei o que, Gil, é o mundo cão. O Salmo, ele trabalha essa realidade. E as pessoas vivem com medo de laço, com medo de cair em negócio, o medo do mundo, né? Uma vez eu tenho um amigo que eu perguntei, muito tempo atrás para ele, antes de vir para o lago, eu perguntei para ele, fulano, o que é que o rico tem? Pastor, o rico tem um medo de ficar pobre, que é um negócio horrível. Isso arrepia a espinha dele, quando se ele pensar em ficar pobre, ele tem calafrios. As pessoas têm medo, não é verdade? Medo disso. Imagine se você jogar tudo isso como se fosse um detalhe: laço, peste, terror, seta, escuridão, mortandade, 10.000 pessoas contra você, mal, praga, tropeço, leão, cobra, filho do leão. E tem alguns salmos que falam de áspide, que é a serpente voadora. As pessoas devem, se você começar a falar sobre isso, vira filme de terror. E quem é que vai dormir o ano que vem pensando nisso? Não é verdade? Quem é que vai descansar? Ainda mais que o ano é 2013. Aí pronto, completou o terror da expectativa. 2013, pessoal, já tem gente que está tirando de elevador, o 13, sumindo, não pode vir falar, não pode vir isso, não pode vir aquilo, por causa do pavor, o medo que envolve as pessoas. Na verdade, se você ler o Salmo com paciência, você vai fazer uma pequena viagem ao mundo do medo. Mas se você der um passinho a mais e começar a ver o Salmo por outro lado, você vai fazer uma pequena viagem ao mundo de El Shaddai. Davi começa a dizer o seguinte: ele é o quê? Dá para ler? Vamos ler juntos? É esconderijo, vamos lá, sombra, refúgio, fortaleza, escudo, broquel, guarda, sustento, segurança, livramento, resposta, fartura e... Aleluia.
segurança de Davi? Caiam 1000 ao meu lado e 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu não vou ser atingido, porque se embora caírem 10.000 contra mim, eu vou só olhar e vou enfrentar do mesmo jeito. Se o vale é dos refaíns, eu vou refazer isso, vou passar por lá e nada vai me acontecer. Quando você toma esse momento, você descobre que a evangelização de Davi, o processo mediante o qual Davi está partilhando a sua experiência com as pessoas ou a sua experiência com alguém, ele procura mostrar que o Deus que ele serve é um Deus que não deixa na sua personalidade margem para o medo. Não deixa na sua personalidade margem para o azar, para o laço, para a praga. Se ela voar de dia, tanto faz para meio-dia como meia-noite, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Mas uma das partes mais bonitas desse salmo é quando o terceiro personagem fala. O terceiro personagem quem é? El Shaddai. E não há outra explicação a não ser que El Shaddai está fazendo uma afirmação universal. Um guerreiro, um homem, um líder, um soldado, uma vida experiente, partilha com os outros a sua experiência de coragem, a sua experiência de segurança, mas logo em seguida ele avisa ao seu amigo que todas essas coisas que estão aí pela vida, que assustam, que amedrontam, que causam medo, que causam pânico, que causam terror, ele avisa aos seus queridos, ou àquela pessoa a quem ele desejar, que o caminho não é temer, o caminho é se esconder, o caminho é se voltar para a fortaleza, o caminho é ir para a fortaleza, onde há segurança, onde há vida, onde há abundância, onde há paz. Mas o salmo termina com uma intervenção como se fosse o próprio Deus falando. E o Deus fala não para desdizer o que Davi disse. Deus fala para confirmar tudo aquilo que Davi falou. E aí vem a confirmação, versículo 14, 15 e 16. Diz assim: porquanto tão encarecidamente, dá para ler? Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu estarei com ele dela o retirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, irmão? Amém. Na Assembleia de Deus o povo já estava pulando, né? Já estava outro, glória a Deus, aleluia, né? Então de vez em quando tem que relembrar esse detalhe. Imagine a segurança que esse salmo traz. Imagine a paz que esse texto traz. Porque na confirmação, se você observar a confirmação, você vai ver que existem os projetos de Deus. O que é que Deus se compromete a fazer com aquele que o ama? Com aquele que o ama. O que é que ele diz? Livrar. Dá para ler juntos? Vamos ler juntos? Livrarei, colocarei em um lugar de destaque, responderei, estarei com ele na angústia, glorificarei, fartá-lo-ei e mostrarei a minha salvação. Quando nós lemos com detalhe o Salmo 91, você descobre que esta afirmação é uma afirmação de Deus para Jesus.
Porque mais adiante, lá na frente, o próprio maligno vai tentar Jesus com as palavras desse salmo. É como se o maligno quisesse fazer um pequeno humor com Deus. Esse manual de segurança que você deu diz que você pode pular de qualquer lugar e você não será atingido. Jesus disse: é só que você não leu o prefácio de segurança, que você tem que usá-lo da maneira como o dono mandou fazer. E não tentarás o Senhor teu, senão você vai se esbagaçar lá embaixo e depois vai dar errado. Nem eu vou te obedecer. É numa das tentativas dessas. Mas esse manual de segurança garante, amados irmãos, livramento, destaque, presença de Deus na angústia, glória, fartura e, acima de tudo, salvação. Como é que vai ser o ano 2013 para você? Nós não vamos fazer uma viagem ao mundo do medo. 2013 nós vamos fazer uma viagem ao mundo de El Shaddai. Amém? Amém. Nós vamos fazer uma viagem ao mundo de El Shaddai. E no mundo de El Shaddai existe tudo aquilo que a gente pode perceber, tudo aquilo que a gente pode ver, né? O que é que existe lá? Vamos ler juntos? Vamos lá, pessoal, vamos treinar aí vamos lá? Esconderijo, sombra, refúgio, fortaleza, escudo, broquel, guarda, sustento, segurança, livramento, resposta, fartura, salvação. Amém? É assim que será. Cada dia da vida que eu ando com o Senhor. Cada dia que eu ando com o Senhor. No final, a minha experiência é de livramento, é de destaque, é de resposta, é de presença na angústia, é de fartura, é de ver o livramento do Senhor. Eu já repeti e vou concluir dizendo quase que a mesma coisa que eu disse no começo do sermão do domingo passado. 2012 vai entrar para a história como um dos melhores anos da minha vida. Um dia desse eu liguei para um amigo e ele falou: Suberto, cheguei numa idade que eu só quero fazer aquilo que me dá alegria e que me dá prazer. Chega de fazer as coisas por pressão, de A, de B. Quero viver minha vida com muita alegria e com muita qualidade nos próximos anos. 2012 eu coloquei no meu calendário como um ano que eu gostaria muito de conhecer mais sobre Jesus. 2013 eu coloquei na minha agenda como um ano que eu quero firmar, dar serenidade e muito mais segurança à minha fé. Os sermões vão refletir muito sobre isso. Segurança em Deus, segurança no Senhor, confiança ao falar, ao ouvir, confiança ao pedir, ao baixar os joelhos, confiança ao falar com Deus. Mas eu quero apenas terminar esse sermão dizendo: e os medos, e os temores? E os temores? Não me assustem. Por quê? Porque El Shaddai é o meu refúgio. E o futuro? Será maravilhoso. E cada dia que passa, eu tenho certeza de uma coisa: eu me aproximo cada vez mais dele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Salmo 91. Obrigado, Deus, por esse manual de segurança que dá ao homem, à alma, segurança para não temer, segurança para não se assustar, segurança para não ficar apavorado, segurança para andar contigo, segurança para estar aos teus pés. Obrigado, Deus, pelo ano que passou, pela centralidade de Jesus
nas nossas vidas. A essência do Cristo no nosso viver. Obrigado, Deus, pelo ano que se aproxima. Deus, eu te peço que neste ano de 2013 seja um ano que eu venha firmar ainda mais a minha fé, ganhar intimidade e segurança no meu relacionamento contigo, conhecer-te mais, me preparar melhor para te servir, para te anunciar, para proclamar o teu nome àqueles que precisam ouvir. Querido Deus, nós buscamos a tua face nesta manhã e neste dia, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso castelo forte, e tu és aquele que responde à crise e ao medo, dizendo: eu estou aqui, não temas, porque eu estou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu sou o teu Deus. Eu sou aquele que te toma pela mão direita e te guia, e te orienta, e te dá vida. Querido Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este momento. Abençoa, Deus, as nossas vidas. Fala comigo, fala conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.